Boa tarde, Alexandre. Diga aí, meu amigo. Boa tarde, Cláudio. Sejam os dois bem-vindos. Deixa o pessoal entrar aí. Vocês estão conseguindo me ouvir? Legal? Beleza? Dê um ok, um joinha. Boa tarde aos dois. Eu preparei aqui uma pequena palestra, né? Massa, ótimo. Obrigado, Alexandre. Boa tarde, Cláudia. Preparei uma pequena palestra para... Boa tarde, Tânia Estrela. Para o nosso tema aqui do Christian Day. Boa tarde, Persson. Persson aí é o homem dos bastidores, não aparece, mas sem ele nada disso aqui aconteceria. E o tema, nosso tema, esse tema que eu vou tratar hoje, que eu escrevi esse pequeno texto, não é longo, a alegria de ser católico, né? Vou falar um pouco, conversar um pouco, deixa o pessoal entrar aí, mais um pouquinho. E é o tema, na verdade, de todo o Christian Day deste ano. É um tema, por sinal, sugerido do nosso querido amigo Persson Ramos Araújo, né, que é um tema realmente que é importantíssimo, que é a alegria de ser católico. Vocês estão acompanhando, né, todas as lives ficarão salvas aqui no perfil do Padre Gilson Magno. O site, né, eu tenho visto aqui, Persson já colocou um material incrível no site. Deixa eu abrir e mostrar para vocês o que tem de novo no site, enquanto o pessoal está entrando aí. Aqui, relatório virtual. Predicate Supertecta. Então, já tem material novo, né? Primeiro que é o seguinte, o site é muito simples, muito fácil, oratoriovirtual.org, né? Desculpa. E lá temos crônicas, poesias, vídeos, depoimento de conversão, fotos, Igreja de Salvador, procissões, traduções, artigos, né? Tem um material incrível, muito bom mesmo. E, por exemplo, tem um conto novo que acabou de ser postado, né? É um conto de Murilo Souza, nosso querido amigo Murilo Souza, e o nome do conto é um conto realmente, quando ele me mostrou, eu fiquei encantado, chama-se Sem Esperança de Lágrimas, né? Tem coisa minha também, tem um texto do Padre Gilson, tudo coisa nova agora, né? Além do material que já estava lá, que é o próprio tema também do nosso Christian Day, a alegria de ser católico, né? Do Padre Gilson Magno, um texto muito bom, uma homilia, na verdade, né? As homilias do Padre Gilson são muito enriquecedoras, né? Para a nossa espiritualidade católica. E tem também a espiritualidade de Santa Teresa, que eu desconfio que é do próprio Persson. É um texto pequeno, mas vale a pena ler o primeiro parágrafo. Veja que beleza de primeiro parágrafo, né? A espiritualidade de Santa Teresa. Eu resumiria a espiritualidade teresiana em uma expressão: ser pequeno. Teresinha nos dá recomendações importantes como o abandono espiritual, por exemplo. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer sermos como crianças nos braços do Pai. Então aí é só o primeiro parágrafo, vocês estão aí acompanhando. O pessoal já está aí, já acho que dá para começar. Então eu vou começar, eu vou realmente estar aqui muitas vezes. O pessoal está dizendo aqui, infelizmente não é, caro João. Você sabe de quem é, Persson? Persson é que mantém o site, é ele que faz tudo no site. Então eu vou começar a ler a alegria de ser católico. Eu vou estar um pouco com o rosto aqui abaixado, mas sempre lendo, né, e comentando uma coisa ou outra. Mas antes, façamos uma pequena oração, né?
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos começar. O texto preparei o texto para cá, a alegria de ser católico. Vamos lá. Começarei com uma pergunta. Por que antes o ser e não nada? É a pergunta básica em filosofia e que, se fizermos um esforço, não devemos abandonar jamais. De forma leviana ou, como se diz popularmente, da boca para fora, podemos responder: o ser existe por amor de Deus. No entanto, é uma resposta que nunca mesmo, de maneira alguma, pode ser dita levianamente. De modo pobre, mas quero acreditar que não frívolo, ensaiarei uma exposição nesse pequeno texto aqui. Aqui, algumas meditações, alguns amigos que acompanham, Alexandre, por exemplo, Carlos também vai perceber que não tem nada de novo aqui para eles, né? Coisas que eu fico realmente conversando com eles. Então tenha isso na mente, né? Essa pergunta. Por que existe o ser e não antes o nada? Porque as coisas existem. Né? Porque o mundo existe. Porque nós dentro do mundo. Né? Continuando o texto. Por força das circunstâncias naturais, devemos acreditar no que nos contam que nascemos a tantas horas, num determinado dia e ano. Estávamos lá com certeza, mas num tribunal hipotético, somos testemunhas oculares sem proveito. Pois o mais comum é que, naquele momento, berrávamos por ter vindo ao mundo. De acordo às gerações mais antigas, quem não berrava ao nascer, tomaria um tapa para aprender a chorar. A Bíblia tem razão. Este mundo é um vale de lágrimas. Quando a gente nasce, né, a presença física e espiritual está ali, mas ninguém se lembra do próprio nascimento. Né? Então temos que acreditar no testemunho que nos dão. Brincadeiras à parte, em algum instante de nossa vida, geralmente na infância, percebemos que estamos dentro do mundo. Tal instante pode ser um susto ou um pesadelo. Dizia Aristóteles que o conhecimento começa com o espanto. Contudo, ao longo da vida, vamos nos deixando embotar a sensibilidade. Nossas cidades são maltratadas em todas as direções. Não adianta apontar culpados. Temos também nossa parcela de culpa. A feiura é uma constante. As ruas são desiguais. Os parques são bonitinhos quando inaugurados. Depois são uma desordem. Na grande maioria das vezes, os prédios são imensos caixotes sujos. Tanto é assim que quando conhecemos um lugar ordenado e belo, dizemos, nem parece que é no Brasil. É uma experiência comum de todos nós, né? Veja, uma vez eu estive dando uma palestra no interior da Chapada, que é Rio de Contas. E a primeira coisa que eu pensei foi isso, nem parece que é o Brasil. Você não encontra nem sujeira no chão, tudo organizado. A cidade é uma cidade com passado do minério, né, de mineiro. Então, assim, tudo organizado, tudo bonitinho, é um negócio, um brinco, na verdade. E a primeira impressão que eu tive foi essa, a primeira frase que veio foi essa. Nem parece que estamos no Brasil. Na maioria das vezes, vivemos numa paisagem física muito feia que afeta, sem que percebamos, nossa paisagem interior. Nossa sensibilidade fica embotada. O feio, o disforme, o anormal, com os quais convivemos praticamente todos os dias, nos embrutecem. Para piorar, vivemos numa velocidade vazia. A pressa tem nos consumido. Corremos mesmo sem fazer nada.
nosso ócio não sossega. Ou, verdadeiramente, não sabemos, por isso não cultivamos aquele espaço interior que é vital para o ócio. Aqui cito alguns trechos de Josef Pieper, filósofo católico alemão. Antes de citar o trecho, eu quero indicar para vocês este livro aqui, né? Eu sou o chato que fica indicando livros, mas alguém tem que fazer essa parte chata, né? Josef Pieper, né? Ócio e Contemplação. E embaixo tem ainda mais um subtítulo, Ócio e Culto, Felicidade e Contemplação. Veja, o livro é pequeno, mas é de uma intensidade impressionante, né? Impressionante. O meu está tudo marcado, rabiscado, mas veja que é da edições Quirion, tradução de Alfred Keller, J. Keller, não sei quem é o tradutor. Então o livro é esse que eu vou citar agora. E o que ele diz sobre o ócio? Diz o Josef Pieper: o ócio é uma atitude da alma. É necessário insistir nessa obviedade, pois o ócio não deve ser confundido com simples dados externos, intervalo para descanso, tempo livre, fim de semana, férias. O ócio é um estado da alma. O ócio é exatamente o oposto do modelo do trabalhador. E isso sob qualquer um dos aspectos mencionados: trabalho como atividade, trabalho como esforço, trabalho como função social. E aí ele continua, tem mais um trecho da citação, do mesmo livro, do mesmo autor. O ócio é uma forma daquele silêncio que condiciona a percepção da realidade. Silêncio interior que condiciona a percepção da realidade. Sua postura diante do real, né? Diante das coisas, diante das pessoas, diante do mundo. Diz o Pieper: só quem fica em silêncio é capaz de ouvir. E quem não sabe calar, não ouve. Esse tipo de silêncio não é um mutismo apático, nem fria mudez. Seu sentido é não estorvar as potencialidades da resposta da alma, que corresponde ao ser em razão de sua vinculação eterna com ele. Ócio é a postura da percepção acolhedora que se dá na atenta submersão contemplativa do ser. Aqui ele está definindo realmente o que é ócio. As palavras, ele está usando palavras do jargão filosófico. Por exemplo, ele usa ser, que a gente pode ler como Deus, né? Ele usa a palavra corresponde na tradução, e acredito que no original está assim, ele divide, né? Cor, de coração, responder. Ou seja, o ócio é um espaço interior criado no qual nós respondemos ao chamado de Deus. Por isso ele diz, né? Ócio é a postura da percepção acolhedora, que eu acabei de falar, que se dá na atenta submersão contemplativa do ser. Aqui ele acabou de definir, na verdade, a postura do católico diante da Santa Missa, da Santa Eucaristia. No sentido aqui, ócio, é por isso que o título do livro é Ócio e Contemplação. Ócio e culto, felicidade e contemplação. A Santa Missa Católica, naquele momento ali, né, é a celebração e acontece a presença real de Nosso Senhor Jesus Cristo. Na Eucaristia, nós temos que ter esse silêncio interior que só cultivando o ócio é possível contemplá-lo. Então, o ócio aqui não é bandalheira, não é brincadeira, não é ficar de perna para cima, nada disso. É nesse sentido. Ócio de espaço interior de silêncio para acolhermos o chamado de Deus. E aí meu texto segue. Não é demais lembrar que, como nos ensina Padre Gilson Magno, contemplação católica é contemplação da paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, o que eu acabei de falar sobre a Santa Missa. A excessiva movimentação a que nos entregamos não passa de uma fuga de nós mesmos. Por isso, nosso esporte preferido é surfar na superficialidade. Gostamos das coisas rasas. Isto denuncia um sério problema, o medo dos verdadeiros mergulhos nas grandes questões da vida. Porque esse é um gesto que traz compromisso e responsabilidade com os verdadeiros ideais. Superficialidade não é leveza.
é indiferença. Acompanhe comigo, um sintoma leva ao outro. Antes de partirmos para cada sintoma, veja, quando eu digo gostamos das coisas rasas, se formos realmente sinceros com nós mesmos, a gente percebe o seguinte: o corpo só quer o que é mais fácil. Né? O comer muito, beber muito, né? Basta pensar, por exemplo, em disciplinar o corpo. Né? Porque o corpo não quer disciplina. É ruim, é chato, é cansativo, dói. Né? Ir para uma academia, caminhar todo dia, estudar, por exemplo. Você tem um conhecimento ao longo de décadas, de anos. É difícil, é cansativo, o corpo não quer isso. Então, gostamos das coisas da rasas, de superfície mesmo, né? Mas veja, superficialidade não é leveza, é indiferença. Acompanhe comigo, um sintoma leva ao outro. A feiura, que eu já citei antes, leva à insensibilidade. A insensibilidade leva à indiferença. Estas duas nos embrutecem. Insensibilidade e indiferença. Insensíveis e indiferentes, deslizamos sobre a superfície do mundo. Porque, veja, as coisas belas, boas e verdadeiras, são difíceis. Né? Apreciar, por exemplo, de forma adequada, a própria Santa Missa, participar efetivamente da Santa Missa, não é fácil. Você tem que ter esse primeiro, cultivar esse silêncio interior, esse ócio interior, esse espaço ali, para acolher o chamado do próprio Cristo. Isso vai necessitar de quê, na verdade? O que é necessário? É oração, jejum, esmola, né? É necessário conhecimento da própria história da igreja, do seu próprio culto, né? O que é que tudo aquilo, ler alguma coisa a respeito, conhecer o catecismo, conhecer os dogmas, né? Praticá-los, colocá-los realmente em prática dia a dia. Isso não é fácil, né? Então as coisas belas, boas e verdadeiras são difíceis. Apreciar um grande quadro, por exemplo. Né? Vamos pensar aqui em esses grandes pintores que estão mais visíveis na nossa cabeça, mas que estão mais, digamos assim, mais visíveis mesmo na nossa cabeça, as referências mais diretas, né? Apreciar, por exemplo, o claro e escuro dos grandes pintores renascentistas, né? Você tem que ter um mínimo de treino do olhar. Isso não é fácil, né? Vai requerer estudo. Então, como eu disse, voltando ao texto, insensíveis e indiferentes, deslizamos sobre a superfície do mundo. Nem eu, nem vocês, meus irmãos, minhas irmãs, estamos imunes dessa sequência em queda. Realmente ninguém está, ainda mais sendo brasileiro, né? O próximo passo é a carnavalização. Exagero? Sejam sinceros e respondam no coração de vocês. Responde cada um em si mesmo. As perguntas abaixo. Farei pequenas perguntas. A fofoca, maledicência para os doutos, é ou não é um direito nacional? Você consegue, de fato, controlar a sua língua? Um gesto de bondade puro e simples não lhe causa certo desconforto? A gente desconfia, né? A gente desconfia da bondade de uma pessoa. Imagine da bondade de Deus. Imagine agora, continue pensando na primeira pergunta que eu fiz ao abrir esse texto, né? Porque antes eu sei não nada. É o amor divino, né? Se realmente temos isso na cabeça, a gente vai se submeter ao amor divino. Você não pergunta mais nada. Você se submete. Né? Você não fica perguntando por que o mal no mundo, né? Por que as pessoas são más, por que acontece, por que as crianças nascem com câncer. Você não pergunta mais isso. Você aceita Deus. E continuando, né? Você, e eu digo você em terceira pessoa, todos nós, você não é corroído por aquele sentimento que não gosta de dizer seu nome, inveja, quando alguém subiu na vida de forma honesta e melhor do que você? Enfim, a lista é comprida. Mas é sempre possível descer mais um pouco. O passo seguinte na descida é a insensibilidade moral. Veja o passo a passo que eu falei em queda, né? Superficialidade não é leveza, é indiferença. Feiura leva à insensibilidade, insensibilidade leva à indiferença.
Depois nós caímos para a carnavalização, eu fiz as perguntas, né? E agora a gente chega à insensibilidade moral. E eu volto só um pouquinho aqui, uma questão, lembrando de uma homilia de um padre que eu escutei este ano. Não foi o padre Gilson, foi outro padre na capela, né? Na capela Nossa Senhora da Vitória, aqui em Salvador. Ele diria, eu quero voltar à questão, se a fofoca maledicência para os outros é ou não é um direito nacional, né? É um esporte nacional, a fofoca, falar mal, né? E aqui eu fiquei me lembrando dessa palestra, dessa homilia desse padre, e ele dizia o seguinte, que nós quase não, literalmente, sentimos que temos direito de vingança. Quando alguém faz um mal, ou qualquer coisa, mal grande ou pequeno, nós nos sentimos no direito de nos vingarmos, né? Então veja, isso já é dar um pouco da nossa natureza, mas é também da insensibilidade moral. E aí, eu continuo o texto, né? Qual é a palavra mais ouvida na política brasileira? Essa mesma, corrupção. Mas essa é a parte exterior. Como o próprio nome diz, política é o homem em sociedade, né? O homem na polis. O outro lado, e o mais importante, é a nossa consciência moral. E esta só pode ser encarada na mais funda solidão interior. Não há plateia. Só há um espectador, Deus. Mentir para si é mentir para Deus. E ele é transparência. Não engana e não pode ser enganado. Veja, isso é uma coisa terrível, né? Porque a gente pensa, eu não minto para mim mesmo, impossível, não minto. Mas nós, católicos, né, ao nos confessarmos, temos que fazer um exame realmente severo, um exame de consciência, né? O passo a passo do exame de consciência, que realmente, muitas vezes, é doloroso. Nós temos vergonha de nos dizer todas aquelas coisas ruins, né, que fizemos com nós, com a gente, mesmo com os outros. Então veja que nesse momento, né, veja que eu disse, não há plateia, só um espectador, Deus, mentir para si, mentir para Deus, né? Veja que até em casos clínicos de psicopatia, né, a psicopatia que não chega ao assassinato, mas é a questão moral, né? O psicopata, ele não tem um senso da moralidade, ele consegue imitar, né, os bons sentimentos das outras pessoas, ele consegue imitar, mas ele não tem o senso moral. O que ele tem é medo ele tem. Mas veja, mas mesmo assim ele sabe que está errado. Ele não quer ser preso por ter feito coisas erradas, né? Então ele faz tudo ocultamente. Então ele sabe que está errado, né? E aí volta ao texto. Até aqui, né, o passo a passo que fizemos até aqui, vimos que podemos nos tornar insensíveis, indiferentes, confusos e mentirosos. E assim nos embrutecemos. Nunca é demais lembrar que embrutecer, uma das acepções de embrutecer, é se tornar estúpido. Com esses requisitos bem esquisitos, como os podemos encarar? Um romance, um poema, uma ópera, um texto filosófico, um balé, uma peça de teatro, etc, etc. Mas aí não conseguimos encarar essa questão toda das artes. Mas, e as Sagradas Escrituras? E os padres da Santa Igreja? E a vida e os textos dos santos, dos místicos? A verdade é que até podemos, mas ficaremos na superfície. Disso advém a insensibilidade estética, o penúltimo passo na nossa terrível descida. Porque assim, você pode absorver, né? Aqui não é a questão de percepção de absorção, você pode até absorver o conteúdo das Sagradas Escrituras, né, dos padres da Igreja, a vida dos santos e dos místicos, os textos, mas assim, saber dizer, saber dar uma aula desses temas, né, não quer dizer que interiormente você foi modificado por esses textos, né? Você pode muito bem ter uma aparência
de piedade, uma aparência de santidade e não ser nada daquilo. Né? Porque a grande questão aqui não é a cultura exterior, né? A cultura de salão falada, que é uma das coisas mais comuns na nossa história, né? Na história brasileira. Não é isso, é a transformação interior. Então, continuando o texto. Disso advém a insensibilidade estética, o penúltimo passo na nossa terrível descida. O último, mas não o menos importante. Na verdade, e aqui é que vem a questão toda, na verdade, é o eixo de onde tudo deriva, a dessacralização da vida. A vida é uma dádiva sagrada. Seu sentido não está fechado em si mesmo. Por isso ela é transcendência. Há no fato de estarmos vivos uma positividade real. Não importa a sua postura diante da realidade. A vida é um gigantesco sim. Poderíamos não ter sido, mas somos de algum modo e o mérito não é nosso. Tudo isso que eu estou dizendo aqui, principalmente da questão da primeira pergunta, né, que é uma pergunta filosófica, que eu comecei esse texto, e que a vida é uma positividade do real, é uma positividade real, são coisas que eu sempre, que não eu, mas a própria história da cultura considera coisas primárias, coisas realmente primeiras. Mas veja, aqui eu sempre faço isso porque é uma tentativa de recuar, né, para realmente recomeçar, não recuar para saltar melhor, como diz o provérbio francês, né? Recua para saltar melhor. Mas recua simplesmente para enxergar melhor, e enxergar mesmo, ver as coisas como elas devem ser vistas, né? E isso a gente esquece o passo a passo, né? Lembrando, estamos em 2022, né? Nós temos todas as benesses da tecnologia, e a gente esquece, por exemplo, que esse aparelho que estamos usando, um celular, né? Aqui é necessário luz elétrica, né? Luz elétrica, a conquista da luz elétrica tem pouco tempo na história, né? Do final do século XIX para cá, né? Até ela alcançar todos, praticamente, ou quase todos os países do mundo. Sem a luz elétrica, voltando, né? Tem que ter, voltando aí aos séculos, milênios e milênios e milênios antes, sem a conquista do fogo. Por que eu estou fazendo esse recuo todo? Porque as coisas estão todas interligadas, né? E uma das coisas, pelo menos uma parcela, grande parte do pensamento moderno, é essa ruptura com o passado, um corte profundo com o passado, como se o passado fosse, assim é vista grande parte da mentalidade moderna, o passado fosse de escuridão, de trevas, né? Não por acaso chamam de forma completamente errônea a Idade Média de Idade das Trevas, né? Mas veja, aqui vale a pena citar de novo o professor Olavo de Carvalho, né? Que eu estou sempre citando o professor Olavo. Eu nem sei se citei agora, mas, enfim, eu cito sempre. O professor Olavo de Carvalho tem um texto que eu acho magnífico, que ele vai tratar dessas coisas primeiras e vai limpar nosso olhar. Um texto para a gente se inspirar e meditar, que é Os Mais Excluídos dos Excluídos, né? O texto parece ser bem politicamente correto, mas na verdade é muito pelo contrário. Os mais excluídos dos excluídos, se colocar no Google você acha. Botar os mais excluídos dos excluídos, do Olavo de Carvalho, vocês acham fácil. E o que é que ele faz? Ele faz exatamente isso. Apenas um trecho da história humana. Veja, vamos contar a história humana aí desde os primeiros grupos humanos, né? Desde a pré-história. São milênios e milênios e milênios de história. Não dá para seccionar, cortar esses... Não, isso aqui não vale mais, para daqui e joga fora. Esse pensamento é um pensamento que ele volta, na verdade, em alguns momentos da história, né? Por exemplo, em determinada época, isso aí o Eric Feiglin diz, em determinado momento da história egípcia, houve imperadores que falaram, não, houve faraós, né? Que é um tipo de imperador, os faraós falaram, não, a história começa comigo e vamos apagar toda a história anterior. E houve também, né, em alguns imperadores chineses, dos construtores da muralha da China, em períodos ali, que eles quiseram apagar toda a história também, né? Chegaram ao absurdo até de cortar as cabeças daqueles que retinham conhecimento. Isso eu não estou inventando, não. Isso é real mesmo, isso aconteceu. E o que o professor lá fala? A modernidade é assim.
Quem são os mais excluídos dos excluídos? Os mortos. Né? E o que é mais absurdo ainda, isso realmente é uma coisa monstruosa. Nós, modernos, achamos que conhecemos mais os povos antigos do que eles mesmos se conheciam. Nós julgamos o povo antigo todo, né? Da modernidade para trás, como se eles fossem pessoas que se desconhecessem. Eles não se conhecem. É um julgamento, na verdade, de um orgulho assombroso da nossa parte. Eu falo na mentalidade moderna como um todo. E esse texto do professor Olavo, ele vai limpar. Né? É um texto para você ler, reler, ler e meditar, para você limpar mesmo e parar com essa coisa de progressão. Né? Começou lá no ano zero e vai subindo. Né? É como se estivesse no ápice dos tempos, né? Só porque temos internet e tudo mais. E o que ele propõe? Ele propõe o olhar de retrovisor. Em vez de nós olharmos para eles julgando-os, fizesse o olhar inverso. Eles nos olhassem e nos julgassem. Então, por exemplo, como é que os gregos, como é que os medievais olhariam para o século XX com 2 grandes guerras mundiais, com bomba atômica, com mortandade em massa, extermínio de pessoas em massa, né? Suicídio coletivo, depressão que varre a face do planeta. Como é que esses povos nos veriam? Né? Esse é um ótimo exercício, mas aí eu divaguei um pouco, mas voltando ao texto. Eu disse que o fato de estarmos vivos é uma positividade do real. Não importa a sua postura diante da realidade, se você acredita ou não em Deus, não importa. A vida é um gigantesco sim. Poderíamos não ter sido, mas somos de algum modo, e o mérito não é nosso. Nós quase eliminamos 3 pilares essenciais de nossas vidas: ver, ouvir e falar. Esses 3 pilares tornam-se mais significativos e frutíferos quanto mais deixamos de lado nosso egoísmo e mesquinharias e nos direcionamos ao outro. A literatura é uma forma de conhecermos o outro. Saber ler é saber ouvir. Literatura que não só no sentido que eu tenho comumente conhecido, romance, poesia, prosa, crônica, teatro, etc., etc., mas também Sagradas Escrituras, escritos dos padres da Santa Igreja, né? A vida dos santos e dos místicos. Enxergar vai muito além de ver e é um antídoto contra a insensibilidade crônica do nosso tempo. Veja que enxergar e ver significam, num certo sentido, significam a mesma coisa. Mas aqui eu estou fazendo essa distinção que enxergar é muito mais do que ver, né? Então, enxergar vai muito além de ver e é um antídoto contra a insensibilidade crônica do nosso tempo. Não enxergamos as grandezas do mínimo ao nosso redor. Uma flor, o pôr do sol e todos aqueles trabalhadores anônimos que não deixam de cumprir humildemente o seu serviço. A literatura nos ensina a servir porque nos colocamos no lugar do personagem num romance para nos colocarmos no lugar do outro na vida do dia a dia. Como bem lembra, de novo citando o Padre Gilson Magno, como bem lembra o Padre Gilson Magno, nos ajuda na recomposição de lugar no momento de oração. Como exemplo, né? Temos os mistérios do Rosário. Né? Hoje, nós, sábado, meditamos, contemplamos os mistérios gozosos. Né? Se estamos com a sensibilidade embotada, como meditar? E assim participar e amar, veja, do supremo ápice dos ápices do tempo, a encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus se encarna. Esse fato não se repete em nenhum outro lugar, nunca mais, em nenhuma outra cultura, em nenhum outro momento. Então, por isso, Cristo é o ápice dos tempos. Né? Se estamos com a sensibilidade embotada, como é que nós vamos encarar isso? E tu consegue ver uma flor, quanto mais a encarnação do Verbo. Né? E aí eu passo para ouvir. Falei agora de ver e enxergar. Ouvir é o fundamento do diálogo. Ouvir o que alguém quer nos dizer é exercitar a paciência, e a paciência leva à caridade. Aqui quem fez
aula comigo, acompanha as minhas lives e tal, sabe que eu sempre faço, sempre cito esse exercício, né, do ouvir. Por exemplo, durante uma semana, esse é o exercício, durante uma semana você vai ouvir sem reclamar, mesmo com raiva, mesmo tentando não fechar a cara, mas mesmo com toda a atenção possível, ouvir as pessoas mais chatas que você evita. Ouvir mesmo, ouvi-la e tentar prestar atenção nelas. Não ouvir, estou ouvindo e pensando em outra coisa. Não. Ouvir prestando atenção no que elas estão dizendo. Mesmo que o conteúdo seja chato e você não suporte. É uma semana só. Né? Tente fazer isso durante uma semana. É um exercício, na verdade, de compaixão. Né? E também um exercício de anti-egoísmo. Você sair de si para o outro. Falar. Na nossa época, quanta falação sem fundamento. Quanta dispersão. De certo modo, sempre foi assim, mas hoje os meios virtuais proliferaram e deturparam ainda mais essa falação. Há um verso do grande poeta espanhol do século XX, Antonio Machado, que diz o seguinte: quem habla solo espera hablar a Deus um dia. Quem fala só espera falar a Deus um dia. Ele resume aqui, na verdade, toda a questão da condição humana, né? Nós buscamos, isso eu também falo sempre, perdoe a repetição, nós sempre buscamos algum tipo de plenitude, algum tipo de felicidade, alguma coisa, né? A gente está sempre errando o caminho. Ou na vida pessoal, a realização, o sucesso, dentro do que a gente se propõe a fazer, ou drogas, muitos se perdem em drogas, a questão sexual, muitos se perdem em questão sexual, mas tudo isso é busca de Deus. Né? Cada vez mais eu tenho essa convicção, é busca de Deus. E quando eu falei aí das redes sociais, não estou falando mal das redes sociais, estou falando do mau uso. Né? O Instagram aqui é uma coisa maravilhosa, nós podemos aqui falar com vocês, tentar, mesmo de forma com as nossas limitações, propagar a santa fé. Né? Diz o historiador e filósofo alemão Eugen Rosenstock-Huess, no seu incontornável livro A Origem da Linguagem. Diz o filósofo alemão: a língua do homem visa algo a que não visam os chimpanzés nem os rouxinóis. Objetiva fazer do ouvinte um ser que não existia até que se dirigissem a ele. A linguagem humana é formativa e, por essa razão, é que se tornou explícita e gramatical. E complementa: Deus é aquele que fala, aquele que inspira o homem e o faz falar. E aqui eu cito novamente mais um livro, né? A Origem da Linguagem. Né? Aí vejam como escrevem Eugen, né? Eugen Rosenstock-Huess. Esse livro é magnífico. É denso, um pouco denso, mas é magnífico. Eu marquei aqui um trecho, mais para o final dele, quando ele diz, ele está tratando da origem da linguagem, são vários tradutores, vários mesmo, né? Pedro Sete Câmara, Marcelo Bezerra, Márcia Xavier de Brito e a Maria Inês de Carvalho, né? Filha do professor Olavo, por sinal. E ele diz o final, né? A origem da linguagem, ele diz: a origem da linguagem é sacramental. Que incrível isso, né? A origem da linguagem é sacramental. E veja que um dos pecados que nós cometemos, que eu acabei de ler, é o que é a dessacralização da vida. E claro que dessacralizamos também a linguagem. Volto ao texto. Estamos caminhando para o final. Se os sentidos, ver, ouvir, falar, estão embotados, como poderemos buscar de modo satisfatório a plenitude? Porque gostemos ou não, conscientes ou inconscientemente, nossa vida é uma busca cega pela plenitude, felicidade ou outro nome que queiramos dar, que eu acabei de falar. Cega porque a plenitude, e está aqui plenitude com inicial maiúscula, cega porque a plenitude se apresenta com clareza, se entrega misericordiosamente a nós e não enxergamos, ou suprema indiferença, fazemos que não e viramos o rosto. Nosso Senhor Jesus Cristo é a plenitude dos tempos.
Alegria é confundida hoje com excesso de conforto, falta completa de dor e hedonismo sem barreiras. Ou seja, não é alegria, é uma vida anestesiada. Por isso, torna-se uma vida sem sentido. A verdadeira alegria requer esforço, empenho, dedicação e, sobretudo, entrega de corpo e espírito. Por que alegria se cristianismo é cruz? Porque a vida passa a ser iluminada por nosso Senhor Jesus Cristo. É uma ação na qual somos movidos, mas que é necessário o nosso acatamento. E essa luz nos faz ver a nossa pequenez. Ilumina nossa casa interior, cômodo a cômodo. E vamos vendo inicialmente assustados, mas depois apoiados nessa luz, com imensa alegria, com uma alegria indescritível, o quanto nossa miséria é iluminada pela misericórdia divina. Parece contraditório, não é mesmo? Porém, o que mais paradoxal do que o amor de Jesus Cristo. Perdoa tudo, aceita tudo, perdoa até quando não desejamos amá-lo. Sob a luz de Cristo, o mundo diminui e o amor se amplia. Mas, acima de tudo, alegria na cruz, porque ela é a misericórdia. Não é misericórdia, é a misericórdia, com inicial maiúsculo. Pouco meditamos nessa dimensão única na história humana, o perdão. Aqui citarei, de novo, o professor e filósofo Olavo de Carvalho, numa aula que ficou conhecida como aula do perdão. São 2 trechos e aí nós já finalizamos, né? Estamos chegando também ao nosso final. Eu peço realmente que vocês prestem atenção nesses 2 trechos do professor Olavo. Diz o professor Olavo, uma coisa é o que você é no plano espaço-temporal. Outra, nesse agora, né, que estamos aqui vivendo. Outra é o que você é no plano da eternidade. Para que você seja algo no plano aqui, espaço-temporal, você tem que ser algo na eternidade. Porque tudo aquilo que é real tem de ser possível. Cada um de nós, que é alguma coisa neste plano espaço-temporal, o é também no plano da possibilidade infinita, da possibilidade eterna. Ou seja, as possibilidades que você tem durante a sua vida terrestre vão se esgotando. Mas não corresponde a isso um esgotamento concomitante das suas possibilidades na esfera da eternidade. Isso é exatamente o que se considera o perdão. E vem a segunda parte. Quando você vai à igreja se confessar e comungar, os seus pecados são perdoados. E a igreja diz que eles são perdoados sem prejuízo das penalidades terrestres. Por exemplo, se você cometer um homicídio, arrepender-se e confessá-lo, então estará livre de pagar por ele na eternidade. Mas o pagará neste plano, somente neste plano. As possibilidades que se esgotaram neste plano espaço-temporal são preservadas intactas no plano da eternidade, que é o que a igreja chama de perdão. Na verdade, isso não passa de uma tradução das leis da possibilidade universal para o plano da existência humana. Perdão vem do latim perdonare, completar o dom. Isto quer dizer que, ao nascer, você recebeu certo dom que vai sendo desgastado no curso da vida, ou seja, as possibilidades recebidas vão se estreitando. Mas com o arrependimento, vem a possibilidade de ser preservado na escala da eternidade aquilo que foi perdido na escala espaço-temporal. Isso é uma aula, minha gente, né? Para concluir, a citação do professor Olavo, ele diz, finalizando, o perdão é a própria base da constituição do universo. Que é o perdão? É a abertura de novas possibilidades que transcendem o seu esgotamento no campo espaço-temporal. Então vocês vejam a grandeza de um sacerdote, né? Vou seguir e explicar por quê. Depois dessa explicação do professor Olavo, peço, por favor, que percebam, e peço realmente que percebam, o poder dado por Deus a um sacerdote. Quando a Santa Igreja Católica Apostólica Romana diz in persona Christi, ela o diz literalmente.
ali está o sacerdote perdoando você no plano da eternidade. Né? A pergunta inicial deste texto, porque antes o ser e não nada, foi e é um ato gratuito do amor divino, mas o maior e mais pleno, sem sombra de dúvida, é a encarnação do Verbo. Meditemos então, eu estou finalizando, na encarnação do Verbo. Né? Eu quero finalizar, quem me acompanha já conhece essas duas coisas, mas quero finalizar com duas passagens. Uma do professor Olavo. Né? Conselho de amigo, diz o professor Olavo. Conselho de amigo, nunca permita que a alegria interior seja destruída nem pelos seus maiores sofrimentos. A alegria atrai os anjos, como a mágoa atrai os demônios. Né? Eu vou ler de novo, para que fiquem, quem não percebeu, leia, perceba mais ainda. Nunca permita que a sua alegria interior seja destruída nem pelos maiores sofrimentos. A alegria atrai os anjos, como a mágoa atrai os demônios. A outra passagem é uma saudável e ótima anedota do venerável Fulton Sheen. Né? Eu também já repeti que alguém já viu, eu tirei isso aqui de um vídeo do Fulton Sheen. O venerável Fulton Sheen, numa palestra, contava a história de Jonas e a baleia. Alguém o interrompeu e perguntou: me explique como Jonas ficou 3 dias dentro de uma baleia. Fulton Sheen respondeu: eu não sei. Mas quando for para o céu, eu perguntaria a Jonas. E a pessoa: e se Jonas não estiver lá? Aí Fulton Sheen: bem, aí você pergunta. Que a pessoa ia estar no inferno, né? Então é isso, meus queridos, minhas queridas. Deus abençoe sempre vocês. Esse foi o texto que eu preparei para vocês. Espero que não tenha decepcionado, ou no mínimo tenha levantado algumas questões interiores. Né? Eu indico esses vídeos do Venerável Fulton Sheen, que são muito engraçados e também são verdadeiras meditações, né, de muitos dos temas importantes da Santa Igreja. Então terminamos com mais uma oração. Pedimos a Deus para nos abençoar a todos. E depois daqui tem mais uma palestra, que a palestra agora será, acho que do Patriarca, né? De Joaquim, Patriarca. Muito obrigado, Nice Lopes. Muito obrigado a todos que estão aqui participando, acompanharam até agora. Então vamos fazer mais uma Ave Maria e finalizamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, continue aí, que tem mais palestra até às 18 horas. Né? E continuaremos com a alegria de ser católico no Christian Day. Até mais, gente. Deus abençoe a todos.